Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ler 12, 13 e 14 de Josué. São os livros históricos, tá bom? É isso mesmo. Então, 12, 13 e 14, tá? Antes, nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos dê entendimento da sua palavra, né? Então, abaixem as suas cabeças, fechem os seus olhos. Vamos orar com fé, pedir ao nosso Senhor que nos ajude. Precisamos do Senhor a todo tempo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, na tua presença, para te pedir, Senhor, mais uma vez, perdão, Senhor, por tudo que fizemos de errado e te agradecer por mais um dia, pelo nosso alimento, pela nossa salvação em Cristo Jesus e pela sua proteção, Senhor. Obrigado, Pai, por nos proteger. E peço ao Senhor que abra nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos entender cada palavra que está escrita no teu livro sagrado, Senhor. Ajude-nos, Senhor, fique conosco. Precisamos de ti o tempo todo, Pai. E te peço, Senhor, proteção e bênção para todos os nossos familiares, amigos, amigas, irmãos e irmãs e pastores. Que o Senhor proteja cada um. Abençoe também e dê a cura para todos os enfermos, Senhor, que estão sofrendo, Pai. Cuida de cada um, Jesus. Abra, Senhor, os nossos olhos e entendimento para que possamos entender cada palavra, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que o teu livro, ele se renova a cada leitura, Senhor. Ajude-nos a entender, Pai, o que o Senhor queira nos falar. E que não saia, Senhor, nada da nossa boca sem a sua permissão. E falamos exatamente o que o Senhor quer que nós falamos e sejamos sempre obedientes na tua palavra, Pai. Ajude-nos, Pai, para que permanecemos sempre contigo e o Senhor conosco para nos ajudar. Peço ao Senhor que olhe pelo nosso povo, pelo nosso Brasil, Senhor. Cuide de todos nós, Pai. E assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos começar 12 de Josué. O povo de Israel havia derrotado os reis que moravam a leste do Rio Jordão e ocupado as suas terras. Essas terras, essas terras, desde o vale, desde o vale do Arnon, subindo o vale do Jordão até o Monte Hermon. Os reis que os israelitas derrotaram são citados em seguida. O primeiro foi Seom, e o rei dos amorreus que vivia em Esbom. O reino dele começava em Aroer, na beira do vale do Arnon, e na metade do vale, e ia até o rio Jaboque, na divisa da região de Amon. Esse reino ia até a metade de Gileade, do lado leste do Vale do Jordão. O reino de Seom começava no Lago da Galileia, na direção de Bet-Jessimote e leste do Mar Morto, e ia até o sul, ao pé do Monte Pisga. Os israelitas também derrotaram Og, rei de Bassã, que foi um dos últimos refaíns. Ele morava em Astarote e Edrei. Do reino dele faziam parte o Monte Hermon, Salca e toda a região de Bassã, até a divisa com os Gesuritas e Maacatitas, e também metade de Gileade, até as terras de Seom.
rei de Esbom. Moisés e o povo de Israel os derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu as terras desses reis às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Josué e o povo de Israel derrotaram todos os reis das terras que ficam a oeste do Rio Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, na direção de Seir. Josué dividiu essas terras entre as tribos, para serem delas para sempre. Faziam parte dessas terras a região montanhosa e planície, o vale do Jordão, a subida das montanhas, o deserto e a região sul. Nessa terra moravam os heteus e os amorreus, cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Foram derrotados os reis das seguintes cidades: Jericó, Ai, perto de Betel, Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laques, Eglon, Gazer, Debir, Geder, Orma, Arade, Libna, Adulã, Maquedá, Betel, Tapua, Éfer, Afeca, Lazaron, Madom, Azor, Sinron, Meron, Aksaf, Taanac, Megido, Quedes, Joquineão, na região do Carmelo, Dor, no litoral, Goim, na Galileia e Tirza. Ao todo, 31 reis. Muita gente, né? Agora nós vamos para o 13, diretamente para o 13, tá? Quando Josué já estava bem velho, o Senhor disse: Você já está muito velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Falta conquistar a região dos filisteus e dos jesuritas. Essa terra que vai desde o riacho de Sior, na divisa do Egito, até a divisa de Ecrom, no norte, pertencia aos cananeus. Os governadores dos filisteus viviam nas cidades de Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. Falta conquistar a terra de Avim, no sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que pertencia aos sidônios, até a Feca, na divisa com os amorreus. Também falta a terra dos Gebalitas, e na direção do leste todo o Líbano, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon até a subida de Amate. Finalmente, faltam todos os sidônios que vivem na região montanhosa entre os montes Líbanos e Misrefote-Maim. Eu expulsarei essa gente conforme o povo de Israel for avançando. Divida desde já a terra para que o povo de Israel fique dono dela, como mandei antes. Portanto, reparta essa terra entre as outras 9 tribos e a metade oeste da tribo de Manassés. Essa terra será dessas tribos. As tribos de Ruben e de Gade e as outras metades da tribo de Manassés haviam recebido as suas terras,
que ficam a leste do rio Jordão. Era isso que Moisés, servo do Senhor, lhes tinha dado. As suas terras iam desde Aroer, na beira do vale do Arnon, e desde a cidade que ficava no meio daquele vale, até Dibon, incluindo todo o planalto de Medeba. Faziam parte das suas terras todas as cidades governadas por Seom, o rei dos amorreus, e reinava em Esbom. E iam até a divisa com os amonitas. As suas terras incluíam ainda Gileade e região, onde os Gisuritas e os Maacatitas moravam, e também todo o monte Hermon e toda a região de Bassã, até Salca. Incluíam finalmente o reino de Og, que foi o último dos Refaim. Reinava em Astarote e em Edrei. Moisés tinha derrotado e expulsado esse povo, mas os Jesuritas e os Maacatitas não foram expulsos. Eles ainda vivem no meio do povo de Israel. Porém, Moisés não tinha dado terras à tribo de Levi. As propriedades dos levitas eram os alimentos trazidos a Deus, o Senhor, como oferta, conforme ele havia ordenado a Moisés. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Ruben, para ser propriedade delas. Essas terras iam desde Aroer, na beira do vale do Arnon, e desde a cidade que ficava no meio do vale, até Medeba e todo o planalto ao seu redor. Incluíam Esbom e toda a cidade do planalto, isto é, Dibon, Bamote Baal, Bet Baal, Meon, Jaza, Idemote, Mefaate, Iriataim, Sibma e Zerete Saar, no meio do vale. Também Bet-peor, a subida do monte Pisga. Bet-Gesimote, todas as outras cidades do Planalto e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom. Moisés havia derrotado o reino de Seom e os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Todos esses viviam nessa terra e reinavam dominados por Seom. Entre os que foram mortos pelo povo de Israel estava Balaão, o adivinho, filho de Beor, a oeste, a divisa da tribo de Ruben. Era o rio Jordão. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Ruben, para serem propriedade delas. Moisés também tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Gade, para ser propriedade delas. As suas terras incluíam Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos amonitas, até Aroer, que fica a leste de Rabá. Iam de Esbom até Ramá, Mispa, e Betonim, e de Maanaim até a divisa de Lodebar, no vale do Jordão. Incluíam as cidades de Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, e também o resto do reino de Seom, rei de Esbom,
A oeste, o limite das terras de Gade era o rio Jordão. Era o rio Jordão até o lago da Galileia, no norte. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Gade, para serem propriedade delas. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias de uma das metades da tribo de Manassés, para ser propriedade delas. Suas terras começavam na cidade de Manaim e incluíam toda a região de Bazã, que pertencia ao rei Og, e também todas as 60 cidades que eram de Jair em Baçã, incluíam a metade da região de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Essas terras foram dadas às famílias de metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés. Assim, Moisés, nas planícies de Moabe, tinha dividido a terra que ficava a leste da cidade de Jericó e do rio Jordão. Mas ele não deu nenhuma parte da terra à tribo de Levi, para ser propriedade dela. Moisés disse aos membros dessa tribo que o Senhor, o Deus de Israel, era a propriedade deles. Vamos para o 14 diretamente. São essas terras que o povo de Israel recebeu em Canaã. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram uma divisão como o Senhor havia ordenado a Moisés. A divisão das terras das 9 tribos e meia foi feita por sorteio. Moisés tinha dado uma parte da terra às 2 tribos e meia que ficaram a leste do rio Jordão. Mas os levitas não receberam terras. Os descendentes de José estavam divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim. Não foi dado nenhum pedaço da terra aos levitas, mas eles tinham cidades para morar e também pastos para o seu gado e o seu rebanho. O povo de Israel dividiu a terra como o Senhor havia ordenado a Moisés. Tomar um pouco d'água, porque vai lendo, a garganta fica seca. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, disse a Josué: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, e em Cádiz Barneia, a respeito de você e de mim? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espionar a terra. E eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam o medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor, meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre toda a terra que pisarem. Calebe continuou: Agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso
Foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto, e o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim, estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório naquele tempo. Dissemos, temos a você que o gigante Anaquins estava lá morando em grandes cidades, cercadas de muralha. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada de Kiriat Arba. Kiriat Arba. Arba havia sido o maior dos Anaquins. Então houve paz na terra. E nós terminamos o 14 também. Deus abençoe a todos vocês.